Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Ainda pensando acerca do batismo, além das palavras de Jesus, nós temos o ensinamento dos apóstolos, que são bastante substanciais no sentido de nos ensinar o que a igreja do primeiro século fazia e tinha como prática, além dos ensinamentos de Jesus. Naturalmente, os ensinamentos de Jesus são o direcionamento maior para a nossa vida, porque Jesus é o Filho obediente que nos ensina o caminho de sermos filhos obedientes do nosso Pai Celestial. Mas os ensinos apostólicos também são relevantes para nós entendermos qual era a prática da igreja que o Senhor Jesus deixou estabelecida sobre a face da terra. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 26 a 38, encontramos o seguinte relato acerca do batismo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Portanto, nós temos um ensinamento muito claro no Novo Testamento de que todos aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus, filhos de Deus por meio da fé, crendo que Jesus é o Filho enviado de Deus à terra para nos salvar, precisa passar também pela experiência do batismo, uma experiência que nos remete ao arrependimento dos nossos pecados. É uma experiência genuína e sincera que nos ensina, como nós já dissemos antes, que nós precisamos morrer para uma vida anterior e ressuscitar para uma vida nova. É evidente que quando nós passamos pela experiência do batismo, nossos pecados não são magicamente retirados do nosso coração, nossos desejos não são magicamente retirados do nosso coração, nossos pecados anteriores são perdoados por Jesus, mas nós continuamos com a lembrança deles, nós continuamos precisando aprender a nos livrar desses pecados, precisamos continuar aprendendo a viver uma vida sem pecados, e isto é um processo de ensinamento constante, de afastamento daquilo que é errado e aproximação daquilo que é certo, na ordem contrária. Primeiro aproximamos-nos daquilo que é certo, aquilo que é certo inunda o nosso coração, e então gradualmente nós vamos nos afastando daquilo que é errado. O batismo deve ser essa experiência marco na nossa vida. E não precisamos esperar nada. Nas Escrituras, sempre que alguém estava arrependido de seus pecados, reconhecia que era pecador e que precisava de salvação, reconhecia que só Jesus era Senhor, que ele era filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado por seus pecados, esta pessoa tinha o direito de ser imediatamente batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu desejo é que, ao ouvir essas palavras, você que ainda não é batizado, se entendeu que Jesus é Senhor da sua vida, se entendeu que você é pecador, se entendeu que Jesus pode te salvar, você já pode ser batizado. Nós praticamos, como batistas que somos,
a imersão no ato do batismo, ou seja, mergulhamos completamente a pessoa em água. Por que fazemos assim? Porque a palavra baptizo, que está no grego, tem esta inclinação. Baptizo é mergulhar alguma coisa totalmente em líquido, neste caso, a água. Então, tudo aquilo que é completamente mergulhado na água é baptizado nas águas. Sendo assim, todo aquele que tem uma experiência genuína com Jesus precisa também passar pela experiência do batismo. Se você entende que se encaixa nesse perfil, tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, está arrependido de todos os seus pecados, entende que precisa mudar de vida, você tem todos os requisitos para passar pela experiência do batismo. Tomara que você tenha condições de passar por essa experiência, onde quer que você esteja me ouvindo, que você tenha acesso a um pastor, a um líder que possa promover a experiência do batismo e que essa experiência seja real na sua vida, que você seja completamente mergulhado nas águas do batismo, perdoando assim os seus pecados, morrendo para uma vida antiga e ressuscitando para uma vida nova em Cristo Jesus. Que você tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.